Vamos sentar aqui. Isso aqui é uma caramboreira. Caramboreira. Pé de carambola, dá pra ver? Aí. É o seguinte, gente. Um assunto... Esse vídeo é muito importante, tá? Eu tô ensaiando pra fazer ele. Eu quero fazer ele bem feito. Porque eu quero que isso converse contigo. Essa semana teve aquele acidente e o falecimento do cantor Gabriel Diniz. Eu particularmente não acompanhava o trabalho dele, mas ofereço os meus respeitos aos familiares, aos amigos, principalmente o meu reconhecimento e a minha honra em relação ao trabalho que ele fez de levar alegria, de levar bom humor, de levar poesia, de levar amor através da arte para milhões de pessoas. Sabe, se a gente tivesse noção do impacto que isso cria, do valor que isso tem, do valor que a arte tem, sabe? Eu sinto que ele deixou um legado. Foi uma estrela que irradiou, sabe? Fez a parte dele. Infelizmente teve a questão do falecimento dele, que foi com uma idade que você fala, pô, né, tão jovem e tal. Mas uma coisa que eu estava pensando é que eu acho que assim, eu não considero o desencarne uma tragédia em si. Para mim é muito mais uma tragédia, uma vida que ela é desperdiçada, uma vida que ela não é aproveitada, ou jogada fora com briga, com intriga, com essas coisas. E creio que ele aproveitou. Por mais que ele tenha ido jovem, essa pouca idade que ele tinha, ele conseguiu aproveitar. Sabe, isso é o bonito da coisa. E é sobre isso que eu quero falar contigo hoje aqui. Eu estava conversando esses dias com um amigo meu e ele estava falando, cara, eu lembro quando eu era jovem, ele falando, né? Quando eu era jovem, eu lembro que a gente fazia umas coisas, que a gente queria mudar o mundo, que a gente queria... Claro que isso aí é besteira, não se muda o mundo assim, né? Mas que a gente saía por aí fazendo caridade, querendo somar para a vida das pessoas, sabe? Que a gente queria criar projetos e tal, e fazer alguma coisa para colaborar com o mundo. E a gente saía, ia nas casas de repouso, levar flor, dançar, ia para tal lugar. E aí, de repente, ele continua. A vida coloca pra gente aqueles imperativos todos. Agora você tem que começar a ganhar dinheiro, agora você precisa começar a olhar mais pro seu umbigo, agora você precisa correr atrás de um relacionamento que faça você se sentir estável na vida, aquelas pequenas ilusões, né? Aquela coisa, não case para ser feliz, seja feliz para ter um casamento bom, né? E ele falou, cara, eu consegui tudo isso e eu vi que nesse período eu me afastei um pouco dessa minha essência. Consegui isso, fui no discurso do mundo, consegui e vi que não era isso. E vi, inclusive, quanto tempo eu perdi esquecendo dessa minha essência, dessa questão de querer ajudar, de querer somar, de querer irradiar alguma coisa para o mundo, de querer fazer, sei lá que você pode chamar de caridade, mas não caridade no sentido estereotipado, mas de coração, de estar junto, sabe? De não só da comida alguém que não tem, mas de colocar algo bom nesse mundo, vibrar algo bom, trazer uma alegria, trazer um companheirismo, uma amizade, o seu tempo, o seu olhar, a sua criatividade. Há diversas formas de você encarar esse assunto. Ele falou, então, eu esqueci, eu deixei isso de lado e fui atrás daquilo que o mundo falava que eu tinha que ir atrás. Não que essas coisas não sejam importantes, não é que não é importante você ganhar dinheiro, não é importante você buscar os seus relacionamentos. Eu acho que a gente não precisa nem aprofundar nisso, né? Você sabe que não é esse o ponto. Mas ele falou assim, eu deixei isso de lado e fui atrás. E vivi isso que falaram que eu tinha que viver. E cara, eu vi que não é isso. E inclusive eu vi quanto tempo eu perdi, sabe? Focando só nisso. Sabe? Eu esqueci esse fluir essencial da vida, e fiquei batendo cabeça, gastando um monte de tempo para conseguir dinheiro, e quanto mais eu batia a cabeça, menos eu conseguia. Com relacionamento a mesma coisa, né? Quanto mais eu esquecia aquilo que era essencial, parecia que eu tentava forçar as coisas até aconteciam, os resultados chegavam, mas não davam em nada depois, né?
Era um tempo perdido. Ah, mas Yuri, não existe tempo perdido, tudo é experiência, tudo concorre para a evolução do espírito, mas é aqui que eu quero chegar. Tudo é experiência, com certeza. Mas às vezes a gente esquece que o tempo que a gente tem nesta terra, não estou falando do seu tempo de atemporalidade, da sua imortalidade espiritual. Isso aí é uma convicção que eu tenho, não sei se você tem. Eu não posso te passar essa convicção que eu tenho. Talvez eu possa transmitir a energia que eu sinto em relação a isso. Eu tenho convicção plena de que aquilo que nós somos não morre, tá? Que continua, que o ser espiritual tem um corpo físico, ele perece, o ser espiritual ele não morre, de fato. Ah, Yuri, mas você já teve lá para saber que já tive e não morre. O corpo físico sim, mas o vídeo não é sobre isso, tá? A questão é que apesar da gente não morrer, aquilo que nós somos não morrer, o tempo que a gente tem na Terra é limitado. A energia que a gente tem aqui é limitada. E às vezes a gente vive como se não fosse limitado. Como se a gente pudesse esperar o tempo que precisar, que a gente pudesse ir levando com a barriga as coisas. E não, a gente está numa experiência muito rica aqui. Cara, o que eu comentei do Gabriel Diniz? Quando eu estava vendo as notícias, sabe aquelas imagens que colocam o ano do nascimento e o ano do falecimento da pessoa? Então, foi curioso para mim a sensação, porque foi a primeira vez que eu vejo um caso assim, em que o ano do nascimento é o mesmo ano do meu nascimento, 1990. Ele nasceu 18 de 10 de 1990 e eu nasci 18 de 12 de 1990. E deu aquela sensação de brodagem, sabe? Pô, eu nem conhecia o cara, mas aquela sensação de, velho, a gente veio junto pra cá. Enquanto eu estava tendo as minhas lutas, as minhas aprendizagens, ele também estava tendo a dele, sabe, em paralelo. Pô, aquela sensação de estamos juntos de alguma forma, né? E aí eu pensando, pô, o pessoal da minha idade tá casando, tá tendo filho, e alguns já estão partindo. Isso me fez, sabe, é aquela sensação de água batendo na bunda. Saca, a gente não tem todo o tempo do mundo. O que a gente está fazendo com isso? E esse meu amigo, ele conclui, cara, quando começou a acontecer um monte de sincronicidade, muita coisa louca começou a acontecer. Em resumo, é a vida falando assim, velho, você precisa ajudar alguma coisa, você precisa fazer caridade, você precisa fazer o bem nesse mundo. A vida não é só para você. E ele continua dizendo assim, muito corajosamente da parte dele, ele fala assim, eu comecei inclusive a adaptar os discursos que eu tinha de espiritualidade para racionalizar esse meu processo, admitindo para mim mesmo, ou querendo dizer para mim mesmo, que espiritualidade era só eu querer estar bem aqui. Eu buscar ser mais feliz. Eu buscar estar melhor, buscar ter coisas melhores aqui. Só que eu vi que na verdade não. Principalmente você vai para uma visão espiritual da vida, você percebe que você não está vivendo aqui só para você. E às vezes esse discurso de espiritualidade, você esbarra numa pseudo-espiritualidade, que é de você usar esses discursos metafísicos para justificar apenas as buscas do seu próprio umbigo. E dá pra gente racionalizar tudo nesse mundo. Tudo a gente consegue construir uma estrutura racional para se justificar. E a gente sabe que não é bem por aí. E aí quando eu tava vendo as reportagens do Gabriel Diniz, eu vi a idade dele e falei, cara, podia ser eu. O que eu tô fazendo aqui? O que eu fiz aqui? Será que eu contribuí o suficiente? O que eu posso compartilhar contigo aqui? Se eu estiver aqui hoje, eu vou com a consciência tranquila. Mas eu admito que eu vou com aquela sensação de, cara, eu queria ter tido mais tempo para ter trabalhado mais. E não esse trabalho de ganhar dinheiro, de fazer sucesso, não, de trabalhar, de contribuir, sabe isso aqui, de tocar as pessoas, da gente se unir, da gente se transformar, da gente, sabe, esse tipo de trabalho, não só a questão de ganhar dinheiro. Até uma coisa que eu vi, né, que às vezes a gente fica muito esperando as condições ideais para começar a fazer as coisas. Quando tem gente que, com as mesmas condições que você, ou até menos, está fazendo as coisas acontecerem já.
Eu lembro que eu tinha um dilema no início, porque eu precisava sobreviver, precisava e tal. Falava, pô, eu preciso também conciliar as coisas, eu quero ajudar. Não ajudar no sentido narcisista de a gente estar aqui para salvar o mundo, isso aí não. Mas de ajudar de assim, pô, a vida está investindo em mim. O que eu posso fazer para retribuir? Né? Minha existência aqui não é por acaso. O que eu posso fazer para somar, para deixar algo de bom nesse mundo? Para que a minha existência não seja fortuita, não tenha vindo aqui para nada. Sabe? Eu acho que a gente traz esse valor na alma com a gente, todo mundo. E às vezes eu falava assim, não, cara, eu preciso conciliar para ganhar dinheiro e até para conseguir sobreviver, para conseguir ajudar e tal. Velho, com o tempo eu fui desencanando um pouco disso. Eu fui vendo que assim, se você vai se mantendo alinhado, você vai se mantendo justo, com o coração bom, a vida vai te conduzindo e vai te cuidando. E eu falei, velho, eu não vou ficar esperando o retorno de nada para ajudar, eu vou fazer o que eu posso fazer já. E aqui entra um assunto muito interessante, que é o quanto a vida está investindo na gente. Olha, se você está assistindo esse vídeo, até agora, passou de 10 minutos, você tem interesse em autoconhecimento, você tem algum interesse em espiritualidade, em resumo, você tem algum interesse de experimentar e viver a vida para além da superficialidade, para além apenas do apelo material, do imediatismo, né, desses desvalores às vezes que a gente tem por aí. Provavelmente você é uma pessoa que busca algo mais profundo, você é uma pessoa que está sintonizada com essa questão, e você está sintonizada com coisas que falam mais a sua profundidade, a alma mesmo. Então veja o quanto que a vida teve que investir em você para você chegar nesse ponto. Ah, Yuri, mas é só eu na minha família ninguém curte essas coisas. Que bom! Você já agradeceu por isso hoje? Que bom que você, apesar disso, apesar do seu contexto ser contrário, apesar disso, você tem essa visão, você tem essa sensibilidade. Você olha para a vida com esse nível de gentileza e de preocupação e se importando, buscando uma relação mais amorosa, uma cultura mais conectada a um princípio de paz, a um paradigma de paz. A experimentar a realidade com uma consciência um pouco maior do que essa consciência restrita que a gente tem criado há séculos materialmente aqui. Focando só nisso, não que a matéria não seja importante, já é importante. Olha o quanto que você tem de criatividade, de sensibilidade, de inteligência, de sabedoria, de percepção. Olha as suas experiências espirituais, as suas expansões de consciência que você tem. Olha o quanto que a vida precisou investir em você para que você chegasse nesse ponto. O tanto de coisas que você sabe. As experiências, as sincronicidades, as confirmações que você sabe. O contexto que a gente está vivendo, que é um contexto de transição planetária. Tudo bem que tem muitos desafios, mas é talvez um dos momentos mais preciosos para o espírito estar encarnado aqui na Terra. O que a gente está fazendo com isso? A gente está no Brasil, que é um dos epicentros onde a coisa está acontecendo. Muito forte. A gente fala de espiritualidade. Aqui é um dos lugares onde isso acontece de uma forma muito forte. Você vai nos países da Europa, não tem como tem a coisa aqui. Aqui, sabe, espiritualidade é quase um consenso entre a galera que se conecta em relação a isso. Onde você vai, cada esquina tem um centro, uma igreja, um templo. E não é porque as pessoas aqui acreditam em espiritualidade, porque elas são sofridas, elas precisam de alguma coisa que console elas, para que elas... Não! Eu tenho certeza que você não tem ligação com a espiritualidade por causa disso. Aqui a gente tem essa questão porque a gente vive isso. A gente experimenta aqui, pragmaticamente, empiricamente, o valor dessas coisas relacionadas ao autoconhecimento, à expansão de consciência, a tudo, sabe? As referências que a gente tem nesse país, um país que teve um Chico Xavier, por exemplo, que tem tanta gente bacana aqui, trabalhando aqui. Olha quanto que a vida tá fazendo um barulho do lado, mas esquece isso aí. O quanto que a vida está investindo na gente, o quanto que a vida investiu em você para você chegar nesse ponto agora com a bagagem que você tem. E a questão é o que a gente está fazendo com isso? Será que a gente está pegando isso só pra gente? Será que a gente está usando esse discurso só pra gente ter uma vida, pra gente criar uma vida foda? Uma vida foda pra quem?
só para mim. Esse é o mesmo erro que a gente vem repetindo encarnação após encarnação. Por isso que a gente está aqui repetindo as mesmas lições. Para ver se a gente aprende que não é só sobre a gente. É também sobre a gente, inclui a gente. Mas não é só sobre a gente. Excluindo o resto. Eu posso fazer tudo só para o meu umbigo, só para os meus interesses, para eu ganhar o dinheiro que eu quero, e sem me importar com os outros, fazer tudo o que eu quero. Então, com isso, esse foi o ponto da conversa com esse meu amigo, com isso tudo que a vida tem oferecido pra gente, investido, como se a vida, como se a existência estivesse patrocinando seriamente essa nossa encarnação. O que a gente está fazendo com isso tudo que a gente está recebendo para ajudar esse mundo? Não no sentido narcisista, não no sentido de, eu sou novo missionário da nova era, Não, mas de ajudar mesmo com o coração, de o que eu posso fazer para que a minha existência tenha um significado, para que eu deixe um legado, não um legado no sentido egoísta, de olha o que eu vi, mas no legado de saber para sua consciência que você fez alguma coisa, que você se importou, que você movimentou alguma coisa, que você foi um ponto de transformação ainda que minúsculo. O que você está fazendo no hoje, o que eu estou fazendo no hoje, o que a gente está fazendo no hoje. Eu me lembro da revista espírita que o Kardec organizou, em que ele entrevistava alguns espíritos de algumas personalidades, né, do mundo. E ele perguntava para essas pessoas, como é que você está aí, né, do outro lado da vida? E eles respondiam, cara, eu não tô legal. Mas, você que era uma pessoa legal, que todo mundo conhecia, que tinha um baita potencial. Eles falavam justamente por isso. Justamente por isso. Porque eu tinha esse potencial, mas eu vi que eu não aproveitei ele, que eu não usei ele, que eu não ajudei, que eu não criei, que eu não trabalhei com isso para o bem comum. Não só para o meu próprio bem, mas para o bem comum. E agora que eu estou na vida do Espírito, eu vi que eu desperdicei esse tempo. Isso pesa na consciência deles, como pesaria na nossa. Porque às vezes a gente fica tão envolvido com os probleminhas que circulam, que orbitam ao redor do nosso ego, e não que eles não sejam importantes, mas às vezes isso faz com que a gente esqueça que essa vida passa e passa rápido. Ainda que você viva 100 anos, para a visão da consciência, para a visão do espírito, isso não é nada, é muito rápido. Se a gente se afastar um pouco e observar desse ponto de vista do espírito, a gente vai ver que apesar das dificuldades todas aqui na Terra, daqui a pouco isso acaba. E a questão é, o que eu deixei aqui? O que eu fiz com esse tanto de investimento que a vida investiu na minha vida? O que eu fiz com isso? Com o tempo que me foi dado, com a energia que me foi dada? Você sabe de muita coisa, você não precisa mais bater a cabeça para aprender. Você não precisa, na era da informação que a gente está, você não precisa mais ficar batendo a cabeça para ver o que funciona, o que não funciona. Tem muita coisa que você já estudou, que você sabe, que você pode. A questão é o que a gente está fazendo com isso. Porque a gente não sabe quando é que as cortinas desse espetáculo vão fechar para a gente. E a gente vai deixar a vida na Terra. Veja a preciosidade. Veja o tanto de tempo que você teve que percorrer, que teve que andar para recuperar nesta vida alguns estímulos, informações, sensações, percepções, perspectivas, sabedorias que já vem te acompanhando lá de trás. Imagina, você perder isso agora e ter que fazer de novo e ter que se lembrar tudo de novo. Você já lembra você já está lembrando, você está num processo. O que você está fazendo com isso tudo, com esse conhecimento, com essa sensibilidade toda que você tem? O que eu estou fazendo? Esse é um questionamento para mim. É um momento também que a água bate na bunda. É claro que a gente não vai conseguir fazer tudo. E nem é para a gente fazer tudo. E nem sempre aquilo que a gente vai fazer vai ter um reconhecimento, vai ter uma valorização. Ou nem sempre as pessoas à nossa volta vão entender que a gente está fazendo alguma coisa. Porque às vezes as pessoas vão olhar e não vão enxergar o que a gente está fazendo. Mas o importante é que a minha consciência vai enxergar o que eu estou fazendo. No fim, é entre eu e a minha consciência. Então existe esse extremo da gente ficar só no próprio umbigo, só no próprio, E também tem um outro extremo que acomete muito de nós, do meio espiritualista. Que eu não sei se você já leu, sabe aquele livro Mãos de Luz? Acho que a maioria dos espiritualistas tem esse livro na biblioteca de casa. É aquele livro que um monte de gente compra e não lê até o final, né? Compra para ver as imagens das auras e aquela coisa toda, né? E
E cara, tem uma coisa muito importante que eu quero chamar a atenção aqui, que pouco se fala, aliás, eu nunca ouvi ninguém falando disso aqui no YouTube. Isso é um cuidado que a gente tem, nós que buscamos ter uma relação espiritual com a vida. Ela fala no livro acerca de uma coisa chamada perfil esquizoide. É uma estratégia de defesa pessoal quando a gente se sente numa cisão com a energia que nos alimenta. O que ela quer dizer com isso? Geralmente são pessoas, depende da pessoa, depende da natureza da pessoa, depende da natureza do trabalho que ela vem realizar aqui no planeta, mas são pessoas que elas sofrem traumas, geralmente ou no nascimento ou antes do nascimento, até na relação intrauterina. São aquelas almas que percebem alguma cisão, algum sentimento distorcido do pai, da mãe, um medo, sabe, uma recusa da família, esse tipo de coisa que, cara, é a coisa mais comum do mundo. Ainda mais aqui no nosso país, que a gente tem, infelizmente, uma situação social que não te dá, às vezes, dignidade para você ter uma estrutura familiar, e de repente a pessoa fica lá, vê que tá grávida, né? Fala, né? E agora, ferrou, né? Como é que eu vou fazer pra cuidar e tal? Porque a gente sabe que é duro, que é difícil, né? Às vezes é difícil pra gente se manter, imagina você manter outro ser. Então não necessariamente é uma negatividade, uma maldade, um descaso, mas é simplesmente às vezes a questão humana de você falar, velho, como é que eu vou dar conta disso? E às vezes isso basta para que a gente tenha essa cisão. O que esse livro vai falar? Que é como se a gente estivesse confortável, entre aspas, no mundo do espírito. Quando a gente está vindo para cá, de repente a gente sente esse choque, esse corte de amor, experimenta esse medo, e isso faz com que a gente crie inconsciente uma noção de que a vida no mundo é ruim. Então eu tenho que ficar fugindo a minha vida inteira para a vida do espírito. E aí você vê pessoas que parece que elas são espiritualistas ou são espiritualizadas, mas na verdade é uma característica inconsciente de fuga. Ela não se sente plena, harmonizada, encaixada neste mundo. E ela precisa se sentir recuando para o mundo do espírito. Esse é um perfil que se chama perfil esquizoide. Isso é um problema que a pessoa precisa tratar, até em terapia se for o caso. Ela precisa resolver isso, porque veja, uma pessoa espiritualmente saudável é uma pessoa que ela tem equilíbrio, que ela tem profundidade para ir para as praias do autoconhecimento, para perceber que ela tem uma comunhão com a vida, que ela tem uma unidade com esse absoluto, com certeza. Mas ela também tem presença aqui na Terra. Ela tem equilíbrio aqui na Terra. Ela sabe agir aqui na Terra. Essa é uma pessoa espiritualmente equilibrada. E às vezes a gente, até culturalmente, acha que uma pessoa espiritualmente equilibrada é aquela que fica só no espiritual. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Às vezes não é. Por que você está buscando tanto o espiritual, se o espiritual está aqui também? Se Deus está aqui também, imanente nesse mundo. Tudo bem, tem desafio, mas tem para todo mundo? Tem. Mas Deus está aqui também. Por que eu tenho que ficar recuando para esse momento antes do meu nascimento? Isso atrapalha a nossa vida, atrapalha a vida de quem está em volta. Porque é uma fuga inconsciente que a gente não percebe, que a gente traveste isso de busca espiritual, que não é. A forma em terapia de você lidar com o perfil esquizoide é você conseguir fixar os seus limites. Limite, forma, definição, pé no chão, aterramento, relação com a sua família, com a sociedade, a sua alimentação, que te aterre. A alimentação não é só comida, é tudo aquilo que entra em você pelos seus sentidos, que você escolhe, que você permite. A pessoa com perfil esquizoide, ela fica muito no em cima, intelectualiza muito a experiência para racionalizá-la e para admitir para si próprio que está numa condição espiritual superior, quando na verdade não. Então, às vezes, pessoas que se sentem muito espiritualizadas, se não observar os motivos que estão levando elas para buscar essas experiências que às vezes afastam elas daquilo que elas precisam viver aqui, também podem estar se afastando daquilo que elas verdadeiramente vieram viver espiritualmente de trabalho aqui na matéria. Por isso que o equilíbrio é fundamental. Não só o equilíbrio,
Mas o bom senso, a humildade, a gente se questionar. Porque é muito fácil a gente, eu tive uma experiência transcendental, eu sou um ser de luz. Pronto, aí você se perde porque você para de questionar. Porque você é um ser de luz, como que um ser de luz pode se equivocar? E na verdade, quando você se questiona, você se humilda, você não estaciona. Você está sempre caminhando. Ainda que a passinhos pequenos, mas se você, não, eu já sou o desperto, pronto, você está no lugar. E aí que começa o perigo. Tudo bem, você teve essas experiências todas, que a vida investiu em você, que a vida trouxe até você de alguma forma. Mas o que você está fazendo com isso? Neste mundo, aqui, mais uma vez, aqui. Porque daqui a pouco a gente vai para o mundo do espírito. Isso aqui vai passar rápido. E quando a gente estiver lá, a gente vai perceber que isso aqui passou rápido. E a gente vai se questionar o que a gente fez com esse tempo que a gente teve, com esse tanto de investimento que a vida, sabe, às vezes a sua família, os seus amigos, as suas referências, você, sabe, poder estar ouvindo esse vídeo, você poder ter capacidade de ouvir esse vídeo, de ter um celular na tua frente, um computador na tua frente que te conecta com esse tipo de conteúdo. Não estou falando só do meu canal, mas de diversos outros produtores e produtoras ótimos que tem hoje em dia compartilhando o conhecimento por amor. Cara, a gente faz isso aqui por amor. É porque youtuber ganha dinheiro. Reze para que um dia isso seja verdade. Reze. Reze. Mas saca, o que a gente está fazendo com esse tanto que a vida está investindo na gente? E não necessariamente a gente precisa ir para o estereótipo e idealizar a coisa. Ih, tem uns coisinhas aqui. Porque eu tenho que fazer um trabalho espiritual, eu tenho que fazer caridade, eu tenho que dar comida para os pobres, eu tenho que aplicar reiki. Não, às vezes não é isso, às vezes é você fazer o que você está fazendo, mas fazer com amor. Às vezes você trabalha no caixa de supermercado, você não aplica reiki, você trabalha no caixa de supermercado, mas você faz isso com respeito, com bondade, com amor, você cumprimenta as pessoas, faz com dignidade, você está fazendo o seu trabalho. E quantas pessoas não estão fazendo o seu trabalho no caixa, não sei lá onde, e depois reservam um tempinho no final de semana para ajudar quem precisa. E às vezes a gente fica adiando muito, esperando a situação ideal e tal. É claro que o trabalho no bem, ele não é apressado, mas é urgente. Tem gente começando já, com muito menos do que aquilo que você tem, com muito menos do que aquilo que eu tenho. E o que a gente está fazendo com tudo isso que a gente tem? Será que se a gente for hoje, se de repente a gente se liberta, né, desses probleminhas do ego e vê que a gente é maior e olha para tudo isso e você fala, pô, o tempo que eu tive, os recursos que eu tive, o que eu fiz com isso? Com certeza, com as experiências que você tem, é claro que com uma questão de maturidade, de bom senso, de equilíbrio, não vai sair por aí também no entusiasmo, mas eu acho que já dá pra gente começar a fazer alguma coisa. A gente já assistiu vídeo demais, a gente já leu coisa demais, não que a gente tenha que parar de ler, de assistir, é um processo contínuo, mas o que a gente está fazendo utilizando isso não apenas para a gente, porque a vida não é só sobre a gente. Se a sua espiritualidade, se a sua visão espiritual de mundo não te ensinou isso, saca? E essa questão do falecimento do Gabriel, essa conversa com meu amigo, propiciaram esse bate-papo aqui com a gente. Eu creio que o Gabriel esteja muito bem nesse momento, porque ele, sabe, levou aquele alto astral, levou a alegria dele, levou a arte dele para milhões de pessoas. Ele fez o dele, apesar de ter pouco tempo de vida, ele deixou o dele. Às vezes é muito mais uma tragédia a pessoa que continua aqui no plano físico, mas que não está desperdiçando, perdendo tempo com um monte de coisa fútil. Não que a gente tem que estabelecer um juízo de valor, cada um sabe do seu. Mas você está entendendo? E se a gente vai hoje? Que Deus não queira, que Deus dê pra gente tempo suficiente para que a gente consiga, no nosso ritmo, sem forçar nada, contribuir, estar satisfeito com a nossa participação na vida. Nem sempre a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar. Mas saca, o que a gente está fazendo do investimento que a vida está investindo na gente? Hoje, agora, já. O que você pode fazer para ajudar o mundo? Não para salvar a humanidade, não é isso. Mas para ajudar no sentido de ser grato, de colaborar, de entender que nós não estamos no mundo, que nós somos o mundo. Nós somos também um organismo coletivo. Aquilo que eu faço para mim e para o outro interfere em tudo. O que eu estou fazendo para deixar esse mundo
ressoando um pouco mais com o coração. Nem sempre você vai conseguir fazer isso, porque a gente não é coração o tempo todo. Beleza, mas isso também não te impede de fazer alguma coisa. Esse que é o ponto. Você não precisa ser santo para fazer alguma coisa. A gente não precisa esperar isso. O que a gente está fazendo? O que a gente pode fazer agora, a partir de agora, para somar, para contribuir, para tocar, para valer mesmo, e para fazer valer essa experiência aqui na matéria, que do ponto de vista do espírito, que é imortal, passa rápido. Como é que a gente está aproveitando? Peço para que a Mãe Divina nos oriente a todos, porque estamos literalmente no mesmo barco. Isso é realmente um assunto que coloca a gente em pé de igualdade e realmente a gente precisa dizer assim, estamos juntos nessa. Eu sei que às vezes a gente vai estar aqui encarnado e vai falar, velho, o que a gente está fazendo aqui? Por que eu não fiquei lá? Com certeza. Mas já que a gente está aqui, não é melhor a gente abrir a consciência para esse sentimento de estarmos irmanados, de estarmos juntos mesmo e falar, velho, vamos parar de viver essas frescuras que a gente fica vivendo de ódio, de briga, de ficar só pensando em si. Vamos fazer um negócio da hora, pô. Já tá na hora, né? Nós estamos em 2019, o que custa? E outra, quando a gente experimenta isso, a gente sabe que a vida fica melhor. Então por que não? Então por que ter uma vida, uma visão masoquista existencial de querer... Você sabe que quando você planta coisa boa, você colhe coisa boa. Eu não preciso te dizer isso, a sua vida já te disse isso, a sua experiência que te trouxe até esse momento te disse tudo isso. Tua consciência te diz isso, teus guias, sei lá quem te diz isso. E sabe qual que é o pior? Ou o mais legal? É que não tem nem como, ainda mais se chegou nesse momento do vídeo, não tem nem como a gente dizer depois que a gente não sabia, que agora a gente sabe. O que a gente vai fazer? Com o investimento todo que a vida tá legando pra gente. O que a gente pode fazer para retribuir? Para que a nossa vida não seja uma tragédia. A tragédia não é o desencarne. Claro, é impactante, a gente fica triste e a gente, com certeza, é uma situação delicada. Exige também respeito da gente, exige. Mas talvez a tragédia maior seja a gente estar aqui e não conseguir aproveitar, contribuir, irradiar. Jesus dizia isso. Você não acende a vela e coloca debaixo do armário. Não é uma questão de você se sentir especial. É uma questão de você se sentir útil e de principalmente ter gratidão por aquilo que a vida tem dado pra gente. Por mais que pareça dificuldade de vez em quando, ela está investindo na gente. E para que a nossa vida se torne melhor. O que eu estou usando disso para que torne a vida comum também um pouquinho melhor. A partir de agora, a partir de hoje. É isso. Que a gente possa ser orientado, que a gente possa ter apoio, que a gente possa ter paciência, que a gente possa ter sabedoria. E é isso. Espero que você esteja bem. Que isso faça você refletir em alguma coisa. E vamos nessa. Um beijo na sua alma, fica na paz. Se curtiu, senta aí a testa no botão de like. Se inscreva no canal se não é inscrito. E é isso. Que esse exemplo do Gabriel também sirva pra gente. Né? Que não importa a nossa idade, não importa as nossas limitações, não importa a nossa religião, nosso status social. A gente pode fazer acontecer. A gente pode fazer vibrar, a gente pode fazer irradiar. Com alegria, com simplicidade, com amor, com humildade. Hoje, agora, a gente não precisa ser santo para fazer a nossa parte. Que ele ajude a gente com o exemplo que ele deu. Honrado seja. Feliz por saber que esse guerreiro esteve aqui com a gente e espalhou tanta alegria. Que bom. Pode ser que você nem sintonizasse com o que ele fez, mas muitas pessoas se beneficiaram. Pode ter certeza que sim. Pode ter certeza. Fica na paz. Beijo na sua alma, brilhe a sua luz. Todo mundo tem. Nem que seja um pouquinho. Todo mundo tem. Porque essa luz não é do nosso ego. Está além dele. Um abraço do tamanho do sol.